O eleitor, ele não decide no momento em que digita o número na urna. Ele confirma uma decisão que já tomou muito antes, às vezes semanas antes da eleição. Se a sua campanha está esperando convencer o eleitor na reta final, você vai chegar tarde demais. É o que a neurociência do comportamento político já diz há mais de 30 anos. Isso é a etapa 5 da jornada do eleitor, a etapa da decisão. Existe o mito de que a eleição é uma guerra de argumentos, que o candidato com o melhor discurso, a melhor propaganda e os melhores números vence no final. Só que a ciência política e a neurociência mostram outra coisa. A decisão do eleitor, ela não é um cálculo racional feito na reta final. Ela é uma consolidação de um processo emocional que começou muito antes, ainda nas etapas de consciência, interesse, consideração e engajamento. Na etapa 5, a campanha que entende isso, ela não pergunta como convencer o eleitor. Ela pergunta como reduzir o custo dessa confirmação. Esse vídeo vai te mostrar 4 mecanismos que operam dentro do eleitor quando ele chega na etapa de decisão. E o que a sua campanha pode fazer em cada um desses momentos. O primeiro mecanismo tem um nome técnico de Online Process Model. Os autores explicam algo que consultores experientes já conhecem na prática, mas que raramente sabem explicar ou nomear. O eleitor, ele não processa as informações da campanha como se fosse um analista. Ele processa com impulsos emocionais que vão somando ou subtraindo nos seus registros internos, como um termômetro afetivo. Cada contato com um candidato, seja em um post, outdoor, uma notícia ou mesmo um comentário feito pelo vizinho, move esse termômetro alguns graus para cima ou para baixo sem que o eleitor perceba. Na etapa 5, quando ele chega para decidir, esse termômetro já está preenchido. Quando o eleitor ele justifica de forma racional o seu voto, ele vai buscar argumentos para justificar a decisão que na verdade foi emocional. Foi esse termômetro interno quem decidiu o seu voto. E isso tem uma implicação direta na sua estratégia. Você não convence um eleitor na última semana com um argumento novo. Você pode, no máximo, confirmar o que o termômetro dele já registrou, ou, na pior das hipóteses, criar um ruído que desestabiliza um termômetro que era favorável para você. O argumento de última hora, para um eleitor que ainda não tem uma opinião formada, aí sim pode funcionar. Mas quando o eleitor já tem uma imagem consolidada a teu respeito, ao respeito do candidato, seja ela positiva ou negativa, você está brigando com meses de processamento emocional que foram acumuladas. O segundo mecanismo está no córtex pré-frontal ventromedial. Você não precisa decorar esse nome. O que importa é entender o que ele faz. Essa é a região do cérebro que integra a emoção, memória social e a avaliação de risco. Ele não processa questões lógicas, ele processa o sentimento de segurança. Quando o eleitor ele está na cabine de votação ou quando ele assiste a um último debate antes de decidir o seu voto, o córtex pré-frontal ventromedial está avaliando uma pergunta bem simples. Votar nesse candidato é seguro para mim? E eu digo seguro da forma mais ampla, se é seguro socialmente, se é seguro emocionalmente, seguro para a identidade que ele tem de si mesmo. Estudos de neuroimagem com eleitores reais mostram que a ativação dessa parte do cérebro não aumenta quando o candidato apresenta argumentos racionais. Ela aumenta quando o candidato transmite familiaridade, consistência e pertencimento. O que isso significa na prática? Na reta final, a mensagem que converte não é a que, eu tenho o melhor plano. O melhor argumento é, você e eu somos do mesmo lado. É continuidade e não novidade. É segurança e não surpresa. Campanhas que chegam na etapa 5 e ainda estão apresentando propostas novas, elas estão, sem querer, ativando um circuito de avaliação de risco, o oposto do que deveria fazer nesse momento. O terceiro mecanismo explica um erro clássico na reta final, que é o ataque. Existe um paradoxo já documentado na literatura de campanhas negativas. Quando você ataca um adversário com força, você não apenas desgasta a imagem dele, você ativa o termômetro afetivo dos eleitores que já tem uma imagem consolidada sobre ele. E adivinha em que direção esse termômetro se move? Os eleitores do adversário ficam mais motivados em votar nele. E isso se chama Backfire Effect, ou efeito bumerangue, e é especialmente ativo quando o ataque toca em aspectos da identidade do eleitor. A campanha que na reta final opta pela afirmação, reforçando a sua imagem em vez de atacar,
não apenas evita o backfiring, ela opera de acordo com o lado emocional do cérebro do eleitor, que quer ouvir confirmação e não confronto. Propaganda de confronto tem até o seu momento, mas geralmente não é na etapa 5. O quarto mecanismo é o que transforma um eleitor em um multiplicador ou em um adversário ferrenho. Chama-se de viés da consistência e tem um componente de identificação social na teoria da dissonância cognitiva. Quando uma pessoa toma uma decisão, ela passa a defender aquela decisão como parte de quem ela é. O eleitor que decidiu em votar em um determinado candidato, ele não apenas escolheu o seu representante, mas ele está declarando algo sobre si mesmo. Atacar o candidato depois que o eleitor decidiu é atacar a própria identidade do eleitor. E a identidade, ela não muda por argumento, e ela se fortalece quando ameaçada. Por isso, na etapa 5, a campanha que entende esse mecanismo não briga com o eleitor do adversário. Ela investe seu esforço na identidade dos seus próprios eleitores, tornando a decisão deles uma fonte de orgulho e não apenas uma preferência superficial. Isso é o que transforma a decisão em mobilização. Deixa eu concretar isso em um cenário hipotético. Digamos que você é coordenador de uma campanha com 40% de intenção de votos e 15% de indecisos. O seu adversário, ele tem 38% e você está na última semana da eleição. A tentação de equipe é: vamos atacar 3% de vulnerabilidade do adversário e converter 2% dos indecisos. Mas o que a neurociência da decisão diz é que com 15% de indecisos, o seu trabalho não é atacar, é transmitir segurança. Os indecisos que chegam na última semana são, na sua grande maioria, eleitores cujo termômetro afetivo oscilam. Eles já têm alguma impressão positiva sobre o seu candidato, mas o custo percebido em confirmar ainda é alto para ele. O que resolve isso não é um argumento novo, é um sinal de normalidade, de consistência e de pertencimento. A lição desse vídeo, ela cabe em uma frase: na etapa de decisão, não é o momento em que o eleitor escolhe, é o momento em que ele confirma o que a campanha vem construindo ao longo do tempo. E isso muda tudo sobre como você pode operar na etapa 5. Não é sobre convencer, é sobre reduzir o custo da confirmação. Não é sobre apresentar propostas novas, é sobre transmitir segurança, consistência e pertencimento. Não é sobre atacar quem está com o adversário. É sobre fortalecer a identidade de quem está com você. É dar razões para o eleitor que está emocionalmente convencido. Se sua campanha chegou à etapa 5 com um termômetro afetivo fraco, a pergunta não é o que eu digo para as pessoas nesses últimos 7 dias. A pergunta é o que eu deixei de construir ao longo de 6 meses. Lembre que eleição é decisão e decisão é processo. No próximo vídeo, fechamos a jornada do eleitor com a etapa 6 de mobilização. Porque não basta o eleitor decidir, ele precisa ir às urnas e transformar sua própria decisão, as suas convicções, em um argumento para os outros. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem tem interesse em marketing político e não se esqueça de se inscrever no canal Jornada do Eleitor.